Olá, pessoal, graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre julgar e receber palavras proféticas. Mas, primeiramente, eu quero que a gente entenda que devemos compartilhar fielmente o que Deus está dizendo, sem acrescentar o raciocínio humano, ou nossa própria interpretação, ou nosso conselho às palavras proféticas que recebemos do Espírito Santo. Mas é importante, sim, no entanto, a gente compreender que todas as mensagens proféticas fluem através de pessoas, através de indivíduos. E isso significa que as palavras proféticas, elas serão filtradas pelas nossas experiências, pelos nossos ensinamentos, tudo aquilo que nós recebemos, pela nossa cultura étnica, por nossa nacionalidade e tantas outras coisas, todos esses elementos. Eles são uma parte de quem nós somos e inconscientemente, obviamente, eles influenciarão nossas palavras proféticas. Esse processo de filtragem, na verdade, ele torna-se uma parte da nossa experiência profética. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele nos dá uma palavra profética para ser entregue a alguém e ele é tão brilhante, tão maravilhoso, que ele realmente nos fala assim, com o nosso sotaque, digamos assim. Ele fala ali com o nosso jeitinho, para que a palavra se torne uma parte da declaração profética. Deus usa, é o que eu estou querendo dizer, que Deus usa nossa personalidade. A maneira, por exemplo, que Deus usou personalidades dos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Deus falou através de Jeremias, que foi ali o profeta chorão. Ai, meu Deus, como Jeremias chorava o tempo todo. Por outro lado, Deus também usou Elias. Deus falou por intermédio de Elias, que foi ousado e muitas vezes até impetuoso. Então, Deus realmente usou personalidades específicas das pessoas por meio de quem ele falou, a fim de que isso ajudasse a esclarecer a sua mensagem. Então, quando nós profetizamos, muitas vezes haverá um estilo profético, ou temas proféticos específicos. Por exemplo, Deus levanta nesse tempo mestres proféticos na igreja da última hora para falarem sobre os últimos dias, ao mesmo tempo que vemos Deus levantando profetas nesse tempo para falarem dentro da geopolítica ou dentro dessas questões da personalidade, de trazer as pessoas para serem curadas das suas mazelas. Então, assim, Deus ele vai levantar é, sabe, pessoas intencionalmente como parte de sua mensagem divina. E aqui eu quero que nós possamos falar abertamente sobre temas como, por exemplo, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, quando Paulo fala: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que Paulo está falando aqui? Está instruindo aos irmãos, não desprezem as declarações proféticas. Não desprezem cada um de nós que tenha tido experiência no ministério profético, pode facilmente entender a razão de Paulo aqui em levantar a questão sobre desprezar o ministério profético. Ministérios sobrenaturais podem ser confusos, sim, por muitas vezes difícil de conduzir. Mas muitas igrejas, o que elas têm feito em resposta a isso? Elas têm eliminado completamente os dons do Espírito de seus cultos. Mas Paulo, ele nos ensina a valorizar as palavras proféticas, nos ensina a examiná-las com cuidado e a reter
para nós o que é bom. Paulo continua a dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E ele também nos lembra de que a nossa fé não deve se apoiar em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por que que Paulo fala isso, gente? Porque profetas podem cometer erros. E sem que isso os torne falsos profetas. Muitas pessoas na igreja têm problema em acreditar que um verdadeiro profeta de Deus pode cometer erros ao profetizar. Eles assumem que apenas falsos profetas cometem erro. Mas na primeira carta aos Coríntios, nós somos exortados a deixar 2 ou 3 profetas falarem na igreja e deixar que outros profetas julguem a profecia. A verdade é que até mesmo os apóstolos e profetas na Bíblia deram profecias que não foram inteiramente precisas. Um exemplo desse princípio pode ser visto lá em Atos 21, que envolveu o mais famoso profeta no Novo Testamento ali, é chamado de Ágabo. Ágabo foi capaz de prever com precisão um período de fome. Naquela época, ele ficou conhecido, muito conhecido por causa disso, mas, no entanto, em outra profecia, ele deu uma palavra profética para o apóstolo Paulo de forma desordenada, quando profetizou que os judeus em Jerusalém amarrariam Paulo e o entregariam aos gentios. Vamos lá, Atos 21, 10 e 11, ó. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Mas o que que realmente aconteceu, gente? O que realmente aconteceu foi que os gentios resgataram Paulo dos judeus. Mais tarde, no livro de Atos, o comandante libertou Paulo e o entregou aos judeus. Então, isso foi o oposto do que o Ágabo profetizou. Vamos ver lá no 21, 32, 33. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com ele correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse aos chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Gente, é óbvio que Ágabo era íntegro de coração em relação ao que Deus lhe disse. Ocorre que ele misturou um pouco ali os detalhes. Então, outro exemplo de uma palavra profética que não estava inteiramente correta, pode ser encontrada lá em Atos 27:10, que aqui Paulo diz, ali, né, em essência, se navegarmos, vamos perder o navio e todos nós morreremos. No entanto, mais tarde, a gente vê lá nos versículos 22 e 23 de Atos 27, Paulo é corrigido por um anjo que disse: Não haverá nenhuma perda de vida, mas somente do navio. Então, isso pode parecer um pequeno erro, ao menos que fosse que você fosse um dos homens a bordo ali daquele navio, né? E a gente vê que pode ocorrer, sim, na interpretação até da profecia, da própria personalidade do profeta ou tudo aquilo ali que está ocorrendo no momento, dele ter uma interpretação um pouco confusa. E isso não quer dizer que ele é um falso profeta. Isso não quer dizer que Ágabo não tinha o coração voltado para Deus e que ele era um falso profeta.
Mas existem algumas diretrizes para julgar as palavras proféticas. A gente precisa ter diretrizes bíblicas. Qual é essa diretriz? A escritura é o nosso diagrama de avaliação para nós sabermos se uma profecia, uma palavra profética contém ou não o DNA de Deus. Sempre que uma palavra profética está em desacordo com as escrituras, ela deve ser imediatamente descartada como uma palavra profética ruim. Temos também diretrizes extra-bíblicas. O que seria uma diretriz extra-bíblica? Né? A Bíblia inteira está em Deus, mas nem tudo que é de Deus está na Bíblia, podemos dizer assim. Né? Tem gente que fala, eu não acredito em coisas que estão fora da Bíblia. Mas, gente, a maioria do que praticamos em nossa vida cristã todos os dias não está especificamente descrito na Bíblia. Por exemplo, o apelo que a gente faz convidando as pessoas para aceitar Jesus. Aquilo ali não está na Bíblia, né? Ai, vem para frente receber Jesus. Mas, no entanto, não está na Bíblia, mas, no entanto, os princípios que motivam os apelos são claramente ali bíblicos, estão delineados nas Escrituras. Esta é uma prática extra-bíblica que produz um resultado de salvação muito bíblico. Muito. Outro exemplo de uma palavra profética extra-bíblica seria algo como o Espírito Santo dizendo: ó, vai para a África, trabalhe neste emprego, mude para essa cidade, ou escreva essas palavras para aquela pessoa. Então, embora nenhuma dessas instruções estejam escritas especificamente na Bíblia, né, o Espírito Santo, o autor da Escritura, é o único que pode nos dar clareza se a palavra é de Deus ou não. E tem agora diretrizes antibíblicas. Isso é uma diretriz extra-bíblica. O que seria uma diretriz antibíblica? Aqui nós estamos falando de diretrizes para julgar palavras proféticas. O que seria antibíblico? Antibíblico significa que simplesmente está contrário à Bíblia. Então, lá em Gálatas 1:8 diz: Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Então, não importa o tipo de experiência espiritual que nós temos, nem mesmo se um anjo apareça a nós em uma visão aberta, se a mensagem que nós recebemos for contra o que é claramente apresentado nas Escrituras, ela será antibíblica. E, no entanto, ela tem que ser rejeitada por nós. Mas a diretrizes de testificação, a palavra profética deve dar testemunho ao espírito daquele que recebe. Lá em Romanos 8,16 diz: o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, existem diretrizes para julgarmos o que está sendo falado. Mas como que nós podemos receber essas palavras proféticas? Quando entregamos uma palavra profética, nós devemos nos certificar de que realmente é vinda da parte de Deus. O próximo passo aqui, então, é aprendermos a receber essa palavra. É importante saber quando devemos sair do caminho e quando preparar o caminho. Por exemplo, na vida de Abraão e Sara, lá em Gênesis 16-21, Deus lhe diz que teria um filho, mas que os anos se passaram e eles não haviam tido esse filho. Vale a pena observar aqui que Deus muitas vezes está em um tempo diferente de nós. Na verdade, ele não vive no nosso tempo. Temos um começo e um fim, mas Deus não. Deus, ele vive na eternidade, ele é capaz de ver o fim do começo. Quando ele nos dá uma palavra, não podemos assumir que ela se cumprirá em 24 horas,
Por exemplo, Jesus disse que sua vinda estava breve, mas 2000 anos se passaram e ainda estamos aguardando por ele. Uma demora não significa um cancelamento. Devemos reconhecer que quando recebemos uma palavra profética, ela vem de uma fonte fora do nosso tempo e fora da eternidade. Deus, ele pode nos dar uma palavra hoje que não se cumprirá por décadas. Isso foi o que aconteceu no caso de Abraão e Sara. Infelizmente, eles decidiram ajudar Deus a cumprir sua promessa. Quando Abraão dormiu com Agar, a serva de Sara, e isso resultou ali na gravidez de Agar, que deu à luz Ismael, que perseguiu o filho da promessa pelo resto dos seus dias. Até hoje, a gente tem consequências desse erro aí de Sara, tentar dar uma ajudinha a Deus. E aí, então, finalmente, Deus vem a Abraão e Sara e profetizou a eles que iria ter um filho no ano seguinte. Sara riu, até falou assim: ai, depois de já velha e meu senhor já idoso, eu ainda terei prazer. Está lá em Gênesis 18. Mas apesar da dúvida de Sara, Isaac nasceu ali no ano seguinte. Agora, o que é incrível de se perceber aqui é que Isaac não nasceu através da concepção ali, imaculada, não. Abraão e Sara tiveram que participar da união ali do casamento, a fim de conceberem Isaac. Então, em um aspecto, eles criaram Ismael tentando cumprir a palavra profética. No entanto, tiveram que cooperar com Deus para verem a sua promessa se tornar realidade. Deus raramente faz as coisas sozinho. Precisamos perceber que ele dificilmente faz as coisas por si mesmo. Normalmente, Deus exigirá nossa participação para vermos o cumprimento do nosso destino. O segredo aqui é permitir que o Espírito Santo nos revele em que parte nós iremos agir e qual parte ele reservou para ele agir. Caso contrário, o que vai acontecer? Criaremos Ismaéis que perseguirão nossos Isaques. Também precisamos aprender como receber um ministério profético multidimensional. Em outras palavras, quando Deus fala que está fazendo algo novo, ele não quer necessariamente que paremos com nossa atividade atual. Normalmente, ele acrescentará coisas novas às nossas responsabilidades. Vemos como isso ocorre, por exemplo, na parábola dos talentos, quando os mordomos foram fiéis com os talentos, eles receberam mais talentos, pois eles tiveram o cuidado ali com os talentos recebidos. Então, nós precisamos ser cuidadosos com as palavras proféticas para as nossas vidas, porque Deus, ele quer nos abençoar abundantemente. Eu espero que nós, nossas conversas aqui estejam sendo proveitosas e esclarecedoras, e aguardo vocês na próxima conversa, onde nós vamos falar como receber e crescer nos dons do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.